Este podcast tem o apoio da gama Audi e-tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Liz Truss ainda manda no Reino Unido? Cutting taxes is the right thing to do morally and economically. Morally, because the state doesn't spend its own money. It spends the people's money. Economically, because if people keep more of their own money, they're inspired to do more of what they do best. A 5 de outubro, um mês depois de tomar posse como Primeira-Ministra, Liz Truss participava num comício do Partido Conservador em Birmingham. Prometia uma reviravolta económica assente no corte de impostos. Menos de 2 semanas depois, numa entrevista para vários meios de comunicação britânicos, pedia desculpa pela ousadia e prometia voltar atrás. Now I recognise we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes, but I've fixed the mistakes. I've appointed a new Chancellor. We have restored economic stability and fiscal discipline. O que é que mudou no Reino Unido? Que plano económico apresentou Liz Truss que provocou uma tal reação dos mercados e que obrigou mesmo a Primeira-Ministra a dar meia volta e a substituir o Ministro das Finanças, o quarto em 4 meses em Inglaterra? Eu sou o Ricardo Conceição e vou conversar com o jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano. Esta é a história do dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. Vamos aqui recuar no tempo, não muito tempo. Liz Truss chega à Primeira-Ministra como? Chega à Primeira-Ministra vencendo Rishi Sunak, que era o Ministro das Finanças de Boris Johnson. Boris Johnson demitiu-se depois daquela sucessão de escândalos, nomeadamente relacionados com as festas em Downing Street, enquanto as pessoas estavam confinadas em casa devido à pandemia. E Liz Truss conseguiu ir no fundo à final, com o Rishi Sunak, que era o Ministro das Finanças de Boris Johnson, e conseguiu a nomeação para suceder a Boris Johnson. E logo nos primeiros tempos fez questão de mostrar ao que vinha, nomeadamente no plano económico. I have a plan to make Britain a high-growth economy over the next 10 years, through bold supply-side reform. We will cut taxes, helping businesses invest in their future. Liz Truss quer cortar nos impostos, e muito, no fundo, explica ela, para deixar às pessoas e empresas mais dinheiro no bolso. É isto, Edgar, é isto que o novo governo britânico vai chamando de mini-budget, um mini-orçamento, aqui numa tradução literal. No fundo, era baixar impostos, mas ao mesmo tempo lançou um programa de aumento de despesa pública, nomeadamente relacionada com um pacote energético. No fundo, queria ajudar as pessoas a suportar os preços da energia. Ao mesmo tempo também se cortava despesa, nomeadamente despesa nas condições laborais dos enfermeiros que estiveram na linha da frente do combate à pandemia. E, portanto, isso era uma mistura muito complicada do ponto de vista da avaliação da política económica de um país ou de um governo, que é corta-se impostos, promete-se despesa quase potencialmente infinita com a questão energética e ao mesmo tempo está-se a cortar despesa onde não é popular politicamente. Ou seja, é um plano no mínimo ousado, portanto corta no encaixe financeiro, nos impostos, nas taxas, e aumenta na despesa, mas já percebemos que isto deu muito barulho, deu muito alarido. De onde é que vem todo este alarido, Edgar? Vem do facto de os mercados financeiros avaliarem este programa como altamente desequilibrado, não é? Os mercados. Foram os mercados que não gostaram deste programa? Sim, os mercados financeiros penalizaram os ativos britânicos todos, desde a libra esterlina até à dívida pública britânica, e essa é que foi a origem do problema, porque tens a dívida pública britânica de repente a ser transacionada pelos investidores para preços muito mais baixos, o que significa juros mais altos, risco mais alto. Onde é que eu já ouvi isso? Já ouviste isso porque és português e já eras adulto em 2011. Já era crescido. E, portanto, naturalmente os mercados têm essa... No fundo, os mercados são as poupanças das pessoas, não é? E as poupanças de alguém que
que em vez de as consumir, poupou-as e, portanto, tem que as investir. E, portanto, quando os chamados mercados desconfiam de um país, é porque acham que ele tem uma menor capacidade pela política económica que está a seguir, de vir a devolver o seu dinheiro com juros. É curioso que digas isso, porque ia-te perguntar se esses mercados têm um rosto. Tem vários rostos. Os mercados têm uma coisa muito boa que é muito quantificável. Os mercados são máquinas de triturar? De descoberta de preço instantânea. Não há nada mais eficaz do que os mercados financeiros é basicamente como se fosse todos os dias e a todos os minutos faz uma eleição e uma sondagem e portanto isso significa que são no fundo uma conjugação de uma série de percepções. Se tem um rosto, neste caso tem vários rostos, desde investidores mais especulativos a investidores mais conservadores, sem ligação ao que é o Partido Conservador. Não estou a falar sobre isso, estou a falar em relação à aversão ao risco perfil do investidor, ao perfil do risco, exatamente. Aqui tiveram um rosto muito particular, de forma que foi os fundos de pensões. Fundos de pensões são conservadores. E o problema aqui é quando os fundos de pensões britânicos, já sabemos que no Reino Unido há um sistema de pensões de reforma muito baseado no setor privado, não é? E, portanto, as pessoas de facto descontam para uma caixinha, não é como acontece em Portugal, não há nenhuma caixinha, quer dizer, na verdade há uma, mas é pequena. Mas lá de facto, de caixa de previdência. Ali sim desconta-se para a sua pensão. E, portanto, o que acontece é que depois os fundos de pensões têm que aplicar aquele dinheiro em algum lado. Têm que investir. E têm que investir em coisas conservadoras, têm que investir em ativos sem risco, ou com muito pouco risco, e depois podem investir em coisas com um pouco mais de risco para ter um bocadinho mais de rentabilidade, como ações, etc. Ou seja, de repente, a parte mais ou menos arriscada do portfólio de um banco de investimento ou um fundo de pensões estava investido numa coisa que afinal não era assim sem risco e que tinha tido uma enorme queda de preços em poucos dias. E, portanto, isto é que gera o desequilíbrio, não é? Quando um investimento que está contabilizado nas contas de um fundo de pensões como algo que é sem risco, de repente tem, afinal, muito risco. E no meio disso tudo, aparece uma outra personagem, daquelas personagens muito fortes, isto já quase que parece uma trama shakespeariana, aparece o Banco de Inglaterra, Edgar Caetano. O Banco de Inglaterra aparece como comprador de último recurso. O que é que acontece? Tu tens muitos investidores a despejarem títulos de dívida para o mercado. Isso é como se no mercado de usados, de repente, houvesse alguém a vender uma série de carros ao desbarato. Isso fazia com que não houvesse procura para comprar esses carros. O preço baixa, não é? O preço baixa. O Banco de Inglaterra aparece, como qualquer banco central, aparece numa situação destas, como a instituição que vai comprar até, neste caso, 65 mil milhões de libras esterlinas em obrigações, no fundo dizendo assim, não apostem contra a dívida britânica, aqueles investidores mais propensos a apostar na queda dos ativos, não apostem porque podem ser apanhados em contrapé, porque o Banco da Inglaterra tem bolsos fundos, como qualquer banco central poderoso. E, portanto, especular contra a dívida britânica era arriscado, quando sabemos que está lá o Banco Central. Só isso já induz uma disciplinazinha nos mercados. E o banco impôs alguma condição para fazer isso? Mais do que impor condição, impôs um tempo, que é, sabemos que os bancos centrais neste momento estão a fazer o percurso inverso só de comprar dívida, estão a querer parar com essa compra de dívida e vender a que compraram e deixar, no fundo, estreitar os seus balanços. O Banco de Inglaterra não impôs condição, disse é que isto era temporário e que não iam estar aqui para sempre a comprar. E, portanto, atenuou a pressão durante aqueles dias, mas disse, atenção, que isto, eu não vou estar aqui para sempre. Portanto, vocês têm que, de alguma forma, conquistar a autonomia nos mercados financeiros. Ou seja, disse ao governo inglês, organizem lá as coisas, porque isto não vai durar para sempre, certo. É isso? E isso foi daí que se gerou uma disputa pública entre o líder do Banco Central inglês, o Andrew Bailey, e o então Ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, que foi demitido na sexta-feira passada. E, portanto, basicamente, o Banco Central dizia, atenção, orientem-se, nós vamos terminar isto na sexta-feira, foi a última sexta-feira passada, vamos terminar com esta intervenção
e não vamos prolongá-la, ou não vamos prolongá-la como ela está neste momento. Segunda-feira já não compramos e, portanto, dívida. Vocês, exatamente, ou parecido com isso, simplificando, e do lado do banco, do governo, o Ministro das Finanças dizia, não, isso, instabilidade no mercado, isso é uma coisa para me perguntar ao Banco Central. E sempre que tu vires um combate de boxe entre um Banco Central e um governante, eu sei que não és muito de apostas, mas aposta sempre no Banco Central. Já vamos voltar à conversa com o jornalista Edgar Caetano. Vamos saber o que é que aconteceu ao Ministro das Finanças e vamos também tentar perceber porque é que a situação em Londres também é falada por cá, no Parlamento Português. Sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar 2 vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude. A iniciativa liberal, pelo menos nos próximos dias, devia ter um pingo de vergonha de voltar a falar sobre segurança social e pensionistas, depois do primeiro governo na Europa em muitos anos, que assumiu e aplicou a vossa doutrina, ter obrigado ontem o Banco Central de Inglaterra a ir-se resgatar com 65 milhões de euros fundos de pensões privadas, que é o vosso sonho, graças a uma descida completamente irresponsável dos impostos, que é o vosso programa, deviam estar calados por algum tempo, ao menos sobre economia. Muito obrigado. António Costa irritou-se com a iniciativa liberal no debate com os deputados a 29 de setembro e até mostrou a capa do Financial Times da bancada do governo. Edgar, o jornal conservador britânico funciona aqui como uma espécie de vacina de António Costa contra os liberais, é isso? O Primeiro-Ministro quis veicular é que havia no Reino Unido um novo governo que tinha apresentado um plano de corte de impostos como forma de fazer crescer a economia, e isso foi muito penalizado nos mercados e acabou por ter que recuar, como agora se viu. Claro que o que o Primeiro-Ministro português não referiu é que não era só uma questão de baixar impostos, também era aumentar a despesa. Isso acabou por ser aquilo que os mercados não apreciaram, digamos assim. Por outro lado, António Costa também usou o tema para criticar o sistema privado de pensões, que falámos há pouco, não é? Uhum. Que também não é novidade, porque já muitas vezes António Costa se referiu às bolsas de valores como um casino e depois, ao mesmo tempo, é paradoxal que os seus governos lançam grandes programas de estímulo ao financiamento no mercado de capitais e coloca a CMVM a fazer incentivos para aumentar o número de empresas na bolsa, mas isso já são outras discussões. Regressemos então a Londres. I met the former Chancellor earlier today. I was incredibly sorry to lose him. He is a great friend. Depois de tudo isto, depois dessa posição de força tomada pelo Banco de Inglaterra, o Ministro das Finanças estava em Washington, é chamado de urgência a Londres para ser demitido, Edgar, é isso? Aparentemente foi isso que aconteceu. Ele tinha dito que não ia a lado nenhum, mas foi. E acabou por ser aqui o cordeiro sacrificado para que se tente começar a fazer um caminho de recuperação de credibilidade. Era muito óbvio que pelo menos o Ministro das Finanças, por ter sido o rosto disto, e Liz Truss, apesar de ser amiga dele a certa altura, colocou todo este problema em cima do Ministro das Finanças da altura, dizendo que foi uma ideia dele, e portanto isto tem aqui muita gestão política que também está a ser feita, e nisso eu não sou especialista, mas o que eu queria dizer é que sim, basicamente foi na sexta-feira. Sabemos que o Banco de Inglaterra, que estava a demonstrar que não ia continuar a apoiar a dívida britânica nos mercados como vinha fazendo, e portanto esse foi um primeiro passo para tentar fazer aqui uma inversão de marcha. E é aí que entra em cena Jeremy Hunt. Firstly, we will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan 3 weeks ago that have not started parliamentary legislation. E este é o novo Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, e o que está aqui a dizer é que pegou no tal mini-budget, no mini-orçamento, guardou bem guardadinho numa gaveta bem trancada, ou seja, Edgar, daquele plano inicial que motivou todo este stress nos mercados. Eu não sei se há uma expressão em inglês para isto, mas todo esse plano ficou em águas de bacalhau. Codfish Waters. Boa tentativa. Não existe. Sim, basicamente ele não colocou o programa numa gaveta, colocou mesmo no lixo, né? Na reciclagem, pô-lo no lixo. Basicamente ele disse, taxativamente, que praticamente todo o ímpeto que estava por trás daquele programa
tanto do lado dos impostos como do lado das empresas, da despesa, isso ia ser... Portanto, já não há corte de impostos, já não há... Neste momento só para aí 1/3 das intenções de corte de impostos é que se mantém. Basicamente é dizer que aquele já não existe, aquele plano. We will no longer be proceeding with the cuts to dividend tax rates, the reversal of off-payroll working reforms introduced in 2017 and 2021. A questão é que Jeremy Hunt não é uma pessoa com grande experiência nos mercados financeiros, não é um nome que inicialmente tenha sido muito tranquilizador, mas para já, pelo menos, parece estar a passar uma mensagem assertiva de que vai conduzir a política orçamental de uma forma mais cautelosa e equilibrada. Estamos a falar de alguém que chegou a ser, no início deste processo de escolha do sucessor Boris Johnson, chegou a ser uma pessoa falada para o cargo. Não sabemos se o opositor de Liz Truss, Rishi Sunak, esse sim teve melhores probabilidades de conseguir esse cargo. Não sabemos se ele foi convidado ou não. Se calhar não quis ser convidado, porque possivelmente até acha que pode, à segunda volta, conseguir a nomeação. And all we know right now is, unless she tells us otherwise, that the Prime Minister is cowering under her desk and asking for it all to go away. E no Parlamento Britânico, a oposição trabalhista pergunta onde está a Primeira-Ministra. Liz Truss falhou um debate. A oposição até pergunta se a Primeira-Ministra está debaixo da secretária e a porta-voz da bancada do governo atira que a Primeira-Ministra está a tratar de assuntos urgentes e a Câmara dos Comuns enche com uma sonora gargalhada. Mr. Speaker, with apologies to the Leader of the Opposition and the House, the PM is detained on urgent business. And they will have to make do. I must hear the answer of why the Prime Minister is not here. Leader of the House. I'm afraid you will have to make do with me, Mr. Speaker. I guess under this Tory government, everybody gets to be Prime Minister for 15 minutes. Edgar, afinal, quem é que manda agora a Inglaterra? São os mercados? É o Banco de Inglaterra? Não é a Liz Truss, pelo menos neste momento, certamente, se for por exclusão de partes. Diria que nesta fase ela pode ter conseguido acalmar um bocadinho os mercados, que já se recuperaram um bocadinho nestes últimos 2 dias, mas estão ainda longe de níveis antes de toda esta polémica. E isso mostra que normalmente não há 2 oportunidades para deixar uma boa primeira impressão. Mas ela fará o seu trabalho e fará a sua tentativa de se agarrar e continuar no cargo. O jornal Daily Star tem um desafio com uma transmissão em direto no YouTube, é uma espécie de corrida. De um lado está a fotografia da Primeira-Ministra britânica e do outro uma alface. É uma alface que tem uma cabeleira, uns olhos, uma boca sorridente, até tem mãos e sapatos. A pergunta é, qual delas acaba primeiro? A alface ou Liz Truss? Queres apostar, Edgar? As casas de apostas neste momento atribuem uma probabilidade de mais de 2/3, no sentido de que Liz Truss não chega ao Natal como Primeiro-Ministro. Não sabemos se será assim. Nós estamos a falar de futebol. Exatamente. Não sabemos se será assim, mas na verdade há uma dúvida ainda maior, que é, não podemos esquecer que ela conseguiu ser eleita dentro do Partido Conservador e por muito tenha sido caótica as primeiras semanas, ela tem apoios e a dúvida é, será que se consegue apresentar um candidato que reúna consenso naquela bancada, não é? Para, no fundo, surgir um novo nome, seja Rishi Sunak, seja Boris Johnson, que aparentemente é um nome muito apreciado por muita gente. E há uma sondagem que o dá como favorito? Sim, ele quando se despediu disse I'll be back. Eu não sabia que poderia ser potencialmente tão rapidamente, não é? Agora, o que não é impossível é que todo este processo acabe com uma nova eleição no Reino Unido, uma eleição geral, no sentido de pôr conservadores contra trabalhistas e cair o governo. Basicamente isto até pode levar a uma intervenção de Carlos III, que é o recém-coroado rei do Reino Unido. E sobre o desafio da alface, foi lançado a 14 de outubro, já leva 5 dias. Obrigado, Edgar. Obrigado, Ricardo. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. Ouvimos vários sons registados pela agência Reuters e também pelo jornal The Guardian e recolhidos pela Rádio Observador no Parlamento Português. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.